Eu sou Matheus Souza, tenho 23 anos, sou servidor público e em 2024 eu tive a oportunidade de estar no evento Maranata. Do evento do Maranata até alguns dias depois, cerca de 3, 4 dias depois, eu comecei a sentir uma dor no joelho, mas eu acreditei que tinha sido devido ao evento. Só que quando se passou cerca de 1 mês, 2 meses, me incomodava tanto que a dor já estava atrapalhando minhas atividades na igreja, estava atrapalhando o meu trabalho, então eu comecei a procurar especialistas, falaram que talvez poderia ser um problema ortopédico e fomos no ortopedista. Em outubro de 2024 fizemos a primeira cirurgia, que foi essa cirurgia de biópsia. De outubro de 2024 em diante, eu já não andava mais. Através de um diagnóstico de infecção, que foi um diagnóstico errado, e através de um tratamento de infecção, a gente conseguiu controlar a dor. Em dezembro eu noivei, em dezembro de 2024, em janeiro de 2025 eu casei, tentando voltar à vida normal, crendo que aquela doença estava estabilizada. Tentamos seguir a nossa vida, tentamos seguir as nossas atividades ainda com bastante limitação, até que em fevereiro e março começamos a fazer vários exames. Quando o médico abriu o exame, ele olhou para o meu joelho, já estava em um volume muito agressivo, vamos dizer assim, pelo olhar dele. Ele logo fechou aqueles exames, não fez nem questão de olhar e avaliar e falou: Matheus, isso não é infecção, isso está com cara de câncer, um câncer maligno, e se você não tratar, você vai precisar amputar. Um segundo médico, agora especialista em câncer ósseo, ele olhou para minha perna na noite daquele mesmo dia e disse: filho, volta para casa. Eu questionei e falei: doutor, mas eu estou aqui para ser internado. Ele falou: certamente é câncer, certamente você vai ter que amputar, mas agora a gente não pode fazer nada. Volta para casa, vamos marcar mais uma cirurgia para tentar confirmar, porém isso talvez vai demorar 2 semanas. E ali foi o momento que caiu a ficha. Nos dias decorrentes eu tive a oportunidade de ter alguns especialistas me visitando e conversando comigo. E todos eles concordavam que era câncer e todos eles concordavam que eu teria que amputar. E alguns deles ainda acreditavam que eu talvez teria uma taxa de sobrevivência muito baixa. Nesse momento, nesses 10 ou 15 primeiros dias de internação, eu tive que me despedir da minha mãe, eu tive que me despedir da minha esposa, porque a minha família acreditava que eu não ia voltar para casa. Os médicos acreditavam que eu não ia voltar para casa. E naquele momento eu também acreditava que não ia voltar para casa. Nesse processo, eu vi Deus falando comigo. E nesse processo de internação, eu vi Deus falando comigo algumas vezes. Ali veio o coral, o Campo Grande Coral, o coral de Cariacica, da Igreja Central de Campo Grande. E através de uma homenagem, todo o coral ali também cantando e com uma mensagem muito especial, me dando força, orando e me dando força. Veio o pastor Fabinho. Porque no meio de várias visitas e de tantas visitas, o pastor Fabinho ele foi quase que um profeta. Porque ele falou: Matheus, você hoje está no hospital, você nesse momento de hospital parece que está em uma prisão, mas eu falo com você que em agosto você vai estar na vigília jovem. Fiz a primeira cirurgia em abril, nesses 22 dias internados. Algumas semanas depois nós fomos fazer a segunda cirurgia da amputação. Ainda no hospital eu estava com uma preocupação, que eu olhei para minha esposa e disse: amor, agora a gente vai ter que procurar uma prótese, né? E eu senti Deus falando no meu coração: calma, que eu estou cuidando de tudo. Desculpa. Quando eu saí do hospital, eu recebi a notícia de 2 amigos da igreja de Campo Grande, o Joás e o Fábio.
E ali eles já estavam alinhados, já tinham visto como funcionava a prótese, e já tinham uma ideia de se fazer uma vaquinha. Eles vieram conversar comigo os dias depois, e ali veio a primeira notícia boa. Veio a notícia que a gente iria voltar a andar, e apesar de não estar com a perna, teríamos uma qualidade de vida. Veio uma segunda notícia boa. Um câncer que a gente achou que seria mais agressivo, achamos que seria um câncer ósseo, não era um câncer ósseo, era um câncer de sangue, menos pior. Veio a terceira notícia boa. O câncer não tinha se espalhado para os órgãos vitais. A gente ainda tinha chance de cura. Começamos a quimioterapia, a segunda etapa do tratamento do câncer. Tiramos o mal pela raiz, porém o câncer ainda continua no corpo. Através de uma quimioterapia que vai durar até o final do ano, a gente acredita que vamos ser curados. Através de uma quimioterapia forte, intensiva, e um câncer com seu maior estágio. Um câncer que hoje se encontra no estágio 4, que é o seu maior estágio. Mas a gente está fazendo, crendo que vai ser curado e crendo que até o final do ano a gente já não vai estar com mais esse câncer. A minha esposa também já teve um familiar amputado. Na mesma localidade que eu, no mesmo local que eu, na mesma perna que a minha, que foi o pai dela. E todo o processo pós-amputação, ele precisa de muito cuidado, ele precisa de muita atenção até uma fase da protetização, até uma fase onde você coloca essa perna mecânica. E todo esse processo, por incrível que pareça, a minha esposa já entendia. Então digo que minha esposa, ela foi preparada, mais uma vez preparada, e eu falo que não existia e não existe pessoa mais preparada e melhor para mim naquele momento, que cuidou de mim com tanto carinho, que cuidou de mim com tanta atenção e que não foi surpresa. Eu não consigo imaginar, eu não consigo ver sentido a não ser Deus. Não faz sentido ela ter passado por isso e passado 2 vezes. Mas eu creio realmente que Deus deu força para mim, deu força para ela e a gente conseguiu passar pelo momento mais difícil. Em algum momento, dentro do hospital, eu falei com Deus: Pai, eu queria estar na igreja novamente. Eu queria ouvir a igreja cantar novamente. Se passou algumas semanas, tinha uma igreja dentro da minha casa, uma das igrejas, a igreja de Boa Sorte, estava toda reunida dentro da minha casa, cantando, louvando e pregando. Então Deus cuidou de mim de maneira muito especial e cuidou de mim através dos irmãos da igreja. Em 2025, eu entendi que eu estava 1 ano com câncer e eu ainda estava com vida. Eu entendi que os médicos não souberam explicar porque eu estava 1 ano com câncer e ele ainda não tinha dado metástase nos órgãos vitais. E eu entendi o que Deus vinha preparando para mim. Ele me cuidou, ele cuidou de mim, ele me deu a oportunidade de me recuperar, ele me deu a oportunidade de ter vida novamente. Em 2025 já não havia mais questionamento. O sentimento de gratidão por ter vida, o sentimento de gratidão por ter voltado para casa é tão grande. O sentimento de gratidão, de um carinho tão grande por parte da igreja, de uma ajuda, de ter me dado a oportunidade de voltar a andar é tão grande que não existe espaço para questionamento. Não existe espaço para dúvidas. O único quesito que eu falei com ele e venho cumprindo há mais de 3 meses é: eu não vou reclamar. Eu vou me adaptar, mas eu não vou reclamar.